Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Josinete, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Palavra de Vida. Bom pessoal, hoje nós vamos falar como viver o sobrenatural de Deus. Viver o sobrenatural de Deus é ter total dependência dEle. Aquele que reconhece a sua insignificância, que está disposto a se entregar à vontade do Pai e que verdadeiramente poderá experimentar o aconchego nos braços do Senhor. E eu te pergunto, você está disposto a se entregar, a ser totalmente dependente do Senhor? E hoje, meus amados, nós vamos ver uma história de um jovem que era totalmente dependente de Deus. Mas antes, pessoal, quero te convidar a se inscrever no meu canal, porque aqui nós estaremos conhecendo o poder de Deus para as nossas vidas. O que Deus tem para falar para você. Não esquece de dar um like e compartilhar com os teus amigos. Nós vamos ver a história de um jovem temente a Deus e ele se chamava Daniel. Você já ouviu falar dessa história de Daniel? Então, não deixe de assistir até o final. Você já ouviu falar dessa história de Daniel? Então não deixe de escutar esse vídeo até o final, que você vai se surpreender com essa história. E hoje iremos ler no livro do próprio Daniel, o capítulo 6 e o versículo 19 ao 23, que diz assim, presta bem atenção. Bem cedinho o rei se levantou e correu à cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, cheio de tristeza, gritou, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você adora, foi capaz de salvá-lo dos leões? Daniel respondeu ao rei, ó rei, eu lhe desejo uma vida longa e feliz. O meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Eles não me tocaram, isso porque eu sou inocente diante de Deus e do Senhor. Ó rei, eu não cometi crime algum. O rei ficou muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia o menor arranhão nele, porque ele tinha confiado no seu Deus. Oh glória! Aleluia! Que palavra maravilhosa! Você conhece essa história? Então vamos vê-la agora. E aqui a Bíblia nos relata a história de Daniel, um jovem que era fiel ao Senhor. Havia no seu tempo um rei chamado Dário, que gostava muito do jovem Daniel, porque o Daniel, ele era um administrador competente e muito responsável. O rei resolveu que colocaria a Daniel em um cargo superior, ou seja, ele deixaria de ser um administrador para ser um supervisor. Mas, diante desta notícia que o rei achou por bem fazer, colocar a Daniel como supervisor, os outros administradores começaram a sentir inveja no seu coração de Daniel. E eles resolveram que precisava derrubar a Daniel, para que Daniel não exercesse este cargo. E eles resolveram que precisava derrubar a Daniel, para que ele não fosse supervisor deles. E com isto, eles foram falar com o rei. E falaram para o rei que o rei precisava fazer um decreto. E nesse decreto ele precisava colocar que ninguém, por 30 dias, poderia orar a Deus nenhum, de maneira alguma, a não ser ao rei.
e aquele que desobedecesse ao decreto do rei seria colocado na cova dos leões para ser devorado pelos leões. Na verdade, esses administradores, eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia ao Senhor e por conta disso, eles resolveram falar e fazer com que o rei colocasse esse decreto. E aquele rei Dário, sendo manipulado pelos seus administradores, resolveu que tinha que fazer isso. O rei fez o decreto e assinou o seu decreto com o selo real, que de acordo com a lei da época, ele não poderia ser revogado de forma alguma. E ao ficar sabendo disto, Daniel foi para sua casa, entrou no seu quarto e foi orar ao Senhor como de costume ele fazia. E os administradores, vendo que Daniel estava novamente orando, foi correndo para o rei para contar o que estava Daniel fazendo, orando ao Senhor. E o rei, muito entristecido com aquela notícia, porque sabia qual o destino que seria para Daniel, ele não se conformava. Ele passou o dia inteiro procurando uma forma de livrar a Daniel da cova dos leões, mas ele não encontrou nenhuma forma de livrar a Daniel. E o que restou a ele foi apenas dar a ordem que jogasse Daniel na cova dos leões. Você pode imaginar a alegria daqueles administradores que, por inveja, resolveram derrubar a Daniel e que naquele exato momento eles estavam contentes porque sabiam que tinham conseguido vencer a Daniel. Mas o rei Dário, que não desejava fazer mal algum a Daniel, depois de ter dado a sua ordem que fosse jogado a Daniel na cova dos leões, ele foi para o seu palácio, foi para a casa dele. Ele não conseguiu comer, ele não conseguiu dormir. E naquela época tinha o costume de ter festas no palácio. Não houve nenhuma festa. Tudo ficou em silêncio, porque o coração do rei Dário estava muito entristecido. E ao mandar que Daniel fosse jogado na cova dos leões, o rei disse que o teu Deus, a quem continuamente você serve e adora, te livre. E aquela cova foi fechada com uma pedra. E o rei colocou sobre ela o selo do seu anel. E aqui, meus amados, é que nós vemos o sobrenatural de Deus, de como ele livrou a Daniel da cova dos leões. Ao amanhecer, o rei foi para lá ver o que tinha acontecido com Daniel. E chegando lá, disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem você adora, foi capaz de te salvar dos leões? Qual não foi a surpresa do rei ao vê-lo sã e salvo? E estava Daniel vivo, sem nenhum machucado. Glória a Deus! Este é o sobrenatural de Deus. Quando Ele quer nos livrar da cova dos nossos leões, Ele faz o impossível por nós. E a partir daquele dia, o rei mandou que fosse feito um novo decreto. Um decreto para que todos do seu reinado, todas as pessoas, temesse e tremesse diante daquele Deus vivo, o Deus de Daniel. E todo aquele povo começou a crer no Deus de Daniel. Aleluia, glória a Deus, isto é maravilhoso. Se você, meu amigo, está passando pela cova dos leões, preste a ser devorado pelo leão, clame pelo nome de Jesus, que Ele te ouvirá. Veja que nessa história
há algo que nos chama bastante atenção, que foi a inveja daqueles administradores sobre Daniel. E muitas vezes, meus amados, nós estamos num patamar profissional elevado e aquelas pessoas que se dizem nossos amigos começam a sentir inveja porque estamos subindo degrau a degrau. Tenha cuidado com essas pessoas que se dizem seus amigos, que talvez esteja até dando um tapinha nas suas costas e te elogiando. Tenha cuidado, porque esse sentimento de inveja, ele é terrível, ele é destrutivo para a pessoa que está sentindo a inveja e para você, se você não vigiar. Tenha cuidado, em nome de Jesus. E eu quero te dizer hoje que, como Daniel esteve na cova dos leões, quantas vezes nós já estivemos na cova dos leões e quantos livramentos Deus já nos deu. Isto é maravilhoso porque Ele cuida de nós, Ele tem total zelo por nossas vidas. E se você está neste momento passando pelas covas dos leões, lembre-se, nada supera o poder da oração. Assim como Daniel orou ao Senhor e o Senhor o livrou dos leões famintos, tenha certeza que você, orando ao Senhor com fé, com perseverança, Ele vai te dar o livramento que você está precisando. Diante dessa passagem da Bíblia, podemos concluir que muitas vezes Deus não quer nos tirar daquela cova dos leões. Por quê? Porque Ele deseja que nós confiemos nele, que sejamos dependentes totalmente dele. Só através da oração fervorosa, na hora da angústia, é que podemos ver o sobrenatural de Deus, meus amados. O propósito de Deus é que, para você ser aprimorado, Deus deseja te aprimorar, te aperfeiçoar para o louvor da glória dele. Aleluia! Basta uma atitude de fé, um toque nas vestes de Jesus, uma oração simples assim, e Deus fará o teu milagre acontecer. Creia, tão somente experimente o poder transformador de Deus. Sinta o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Bom, pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado e tenha entendido a mensagem que veio para o teu coração. Compartilha com os teus amigos, aqueles que você mais ama. Abençoe a vida de alguém compartilhando. Dá um like, dá um joinha. Não esquece de se inscrever no meu canal. Que Deus abençoe todos vocês. Amém?